Oi pessoal, tudo bem? O resumo da sua novela já vai começar, mas antes eu peço que por favor você se inscreva aqui no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Novela Reality Show, esse é o canal certo, pessoal. Então por favor se inscreva aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário aí para eu saber se vocês estão gostando, para saber de onde vocês são. Então fique agora com mais um capítulo de Flor do Caribe. Novela Flor do Caribe, capítulo 11, sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Na primeira cena, Esther se desespera e fala que quer ouvir toda essa história da boca de Dom Rafael. Dom Rafael diz que se ela quer realmente saber, ele fala, mas que ela não vai gostar de saber o que aconteceu naquela mesma sala. Alberto então diz para que Dom Rafael não esconda nada. Dom Rafael então conta que quando Cassiano chegou lá, que a primeira impressão que ele teve de Cassiano foi a melhor possível. Um homem educado, simpático, mas que acha que ele não contava que ele, Dom Rafael, fosse conferir as joias ali mesmo. Que depois que Dom Rafael percebeu que as joias não eram verdadeiras, Cassiano se transformou, sacou uma arma e disse que se Dom Rafael dissesse algo, seria um homem morto, e saiu apontando a arma em todas as direções, causando pânico em todos os seus funcionários. Alberto então questiona, perguntando se não era o caso de algum dos seguranças dele o render. Dom Rafael diz que sim, mas que para isso os seguranças dele precisariam estar armados, o que não era o caso. Esther, ainda incrédula, fala que aquele não era o Cassiano, que aquele foi outra pessoa que foi falar com ele, que não era o Cassiano, que não poderia ser o Cassiano, que foi outra pessoa, que Cassiano talvez tenha pedido para outra pessoa entregar os diamantes no lugar dele, que não era o Cassiano, era outra pessoa. Alberto tenta acalmá-la, dizendo que o que ela está falando não faz sentido e que uma hora eles vão ter que dar conta da realidade. Dom Rafael diz que faz tempo que a polícia estava atrás dessa quadrilha e que todos tiveram o mesmo fim que Cassiano, e que só lamenta que ela tenha descoberto assim, dessa maneira trágica, descoberto que o noivo dela levava uma vida dupla. Esther então chama Beto para ir embora. Dom Rafael termina dizendo que Esther era uma moça muito linda e que não merecia se casar com um bandido, e fala para Beto cuidar bem de Esther, porque ela é um diamante legítimo. Esther sai e Alberto aperta a mão de Dom Rafael e diz que lhe deve essa. Na cena seguinte, Donato fala para Hélio que tem certeza que não atropelou o casal e que tudo aquilo não faz sentido. Hélio então diz que o advogado falou que tem tudo para a pena ser baixa, que o exame constatou uma dosagem baixa de álcool no sangue do pai e que a perícia constatou que o casal também estava alcoolizado e que a caminhonete estava no limite de velocidade e que tudo isso vai ajudar no processo, e continua dizendo que a pena pode levar de 6 a 20 anos e que com um bom comportamento, caso a pena seja a máxima, em 7 anos ele pode estar livre, em 7 anos, e conta que o advogado garantiu que vai fazer de tudo para conseguir uma condenação menor. Seu Donato então diz que lá na delegacia todos disseram que ele é muito bom. Hélio diz que ele é o melhor e que seu Dionísio garantiu isso, e continua dizendo que seu Dionísio está sendo muito generoso com ele e toda a família, e diz que contou para seu Dionísio que passou no vestibular e que vai realizar o sonho de entrar em uma faculdade, e conta que Dionísio garantiu a ele um emprego assim que ele se formar, que o sonho dele irá se realizar, e em tom de lamentação diz que tem uma vida inteira pela frente, e termina falando pro pai, quase chorando, se Donato quer que ele ainda fale mais alguma coisa. Seu Donato diz que não, que tá tudo certo, e sai dizendo que precisa ajudar Bibiana no quiosque. E quando ele dá uns 5 passos à frente, Hélio o chama e fala: pai, obrigado. Donato volta e diz que quando se é pai, se é dono do mundo também. E Hélio senta e começa a chorar. Na outra cena,
Esther caminha pela igreja com as cinzas de Cassiano abraçada. Enquanto isso, Cassiano está na mina trabalhando, mas consegue sair da vista dos seguranças e vai analisar o mapa que Duque o deu. Na outra cena, Esther e Alberto estão no carro indo para o aeroporto e Esther avista um grupo de pessoas em uma confraternização e pede para parar o carro e pergunta ao motorista o que é aquilo. O motorista então diz que aquilo é uma homenagem ao Dia dos Mortos. Alberto diz que conhecia e que já tinha visto aquilo. Esther sai do carro e vai até a homenagem. Enquanto isso, a mina onde Cassiano está trabalhando começa a desmoronar e os trabalhadores começam a correr. A cena volta para Esther escrevendo o nome de Cassiano em um objeto que se parece com uma pipa e diz que está muito confusa e que nem sabe mais quem é Cassiano, mas diz que tem algo para dizer para o Cassiano dela, que o ama muito e vai amá-lo para o resto da vida, e solta a pipa. Alberto chega e diz que a homenagem de Esther é linda, mas que agora eles precisam ir. No carro, Esther pede desculpas a Alberto e diz que precisava rezar por Cassiano mesmo no lugar onde ele morreu. Cassiano diz que está tudo bem e que ele não está acreditando nisso até agora, mas diz que eles precisam ter força agora e torcer para não perder o voo. Esther então diz o que é um voo perto de uma morte. Na cena seguinte, seu Samuel faz carinho na cabra Ariana e ela berra. Seu Samuel pergunta a Candinho o que ela disse. Candinho disfarça, mas diz que a Ariana ouviu ele falar que o seu Samuel é o maior fazedor de joias do mundo. Seu Samuel agradece e diz que vai fazer uma tiara de brilhantes para a Ariana. Novamente a Ariana berra e Candinho diz que ela gostou da tal tiara. Seu Samuel então diz que na verdade hoje em dia é muito perigoso para sair por aí com joias e que na verdade vai fazer uma gargantilha para a Ariana. Candinho então pergunta se é de ouro. Seu Samuel diz que ouro não é mais moda, que a moda agora é latão. Candinho se anima e pergunta a Ariana se ela ouviu isso. Seu Samuel diz que na próxima vez que ele for lá, a gargantilha estará pronta para ela. Na cena seguinte, Zuleika intima Doralice a falar o que houve no encontro com Quirino. Doralice então pergunta para quê? Para ela sair aí falando para toda a Vila dos Ventos o que aconteceu? Quirino então chega e diz que só passou ali para dar um beijo em Doralice. Doralice diz que beijo ali dentro não pode. Zuleika diz que está sobrando e sai. Quirino então beija Doralice, mas Doralice o afasta e fala para eles terem cuidado que seu Dionísio pode pegá-los. E fala para eles terem cuidado antes que Zuleika espalhe para toda a cidade. Quirino diz que é ele quem vai espalhar para todos saberem, e a beija novamente, e diz que vai até o aeroporto de Natal buscar Alberto, e pergunta se Doralice quer alguma coisa de lá. Ela diz que de lá não, mas o que ela precisa está bem perto dela, e ele se aproxima e pergunta, o que é? E antes de beijá-la, Doralice diz que é 1 quilo de camarão da Bibiana. E mais uma vez eles se beijam. E Zuleika diz que isso vai dar casamento. Doralice diz que é para ela nem falar em casamento, porque lembra que vai ter que contar para ele que Zuleika interrompe e diz que ela vai ter que contar mesmo, que Quirino não merece ser enganado. Na cena seguinte, Quirino está no quiosque de Bibiana pedindo o camarão que Doralice pediu. E diz que o velho resolveu tirar o couro dela de tanta comida que pediu. Nisso, chega seu Samuel e pergunta a Bibiana se tem alguma correspondência para ele. Bibiana, então, diz que vai conferir. E Quirino pergunta a seu Samuel se Esther deu alguma notícia. Seu Samuel diz que ainda nada, e que não sabe se isso é bom ou ruim, mas que aprendeu com a vida a não fazer suposições, e que a solução é orar para que esteja tudo bem. Bibiana chega e diz que chegou essa carta para ele e a entrega. Seu Samuel vê que a carta é de fora do Brasil e Quirino pergunta se ele ainda tem parente fora do Brasil. Seu Samuel diz que tinha muito antes da guerra, mas que ninguém sobreviveu e acaba ficando tonto.
Quirino segura e pede para Bibiana pedir para Hélio levar o camarão lá na casa de seu Dionísio, que ele vai socorrer seu Samuel. Outra cena, Quirino chega na casa de seu Samuel com ele. Lindaura logo se preocupa e pergunta o que aconteceu. Na cena seguinte, um segurança de Dom Rafael chega gritando, chamando por ele. Cristal percebe e corre para a sala e pergunta ao pai o que houve. E Dom Rafael fala para ela não se meter porque não é assunto dela. Na outra cena, os seguranças de Dom Rafael dizem que o estrago na mina foi grande e que apenas o brasileiro ainda não foi achado. Dom Rafael manda ele agora buscá-lo. Um dos seguranças diz que é muito perigoso lá nas minas. Dom Rafael diz que não perguntou se é perigoso ou não e manda ele ir logo, e fala para os outros seguranças que se o brasileiro fugiu deve estar por perto, para que eles se apressem. Depois mostra os seguranças de Dom Rafael procurando por Cassiano nas minas. Cassiano está debaixo de alguns escombros e depois que os seguranças passam, ele sai dos escombros e corre até uma saída. Na outra cena, seu Samuel diz que está bem e Lindaura fala que precisa ficar com ele, mas que queria procurar Thaís para ver se ela acha alguma informação sobre Cassiano ou Esther na internet. Quirino então diz que ele pode ficar com seu Samuel e diz para ela ir tranquila. Ela sai e Quirino diz que já é amigo de seu Samuel há algum tempo e pergunta o que pode ter naquela carta que deixa seu Samuel sempre daquele jeito. Seu Samuel diz que aquela carta é uma indenização aos judeus que sobreviveram ao Holocausto e continua dizendo que por muito tempo não aceitou aquele dinheiro porque é como se ele estivesse perdoando o que eles fizeram, e diz que o que mais dói nele não é nem a perda dos pais, e sim ver um monte de crianças que ficaram sem seus pais e nas ruas como ratos. Quirino então diz que não sabe se conseguiria perdoá-los se o mesmo tivesse acontecido com ele, mas sabe que Deus o permitiu sobreviver no meio de tantas vidas perdidas porque ele quer algo de seu Samuel. Samuel então pergunta o que Deus poderia querer dele. Quirino fala que não sabe, mas fala para seu Samuel perguntar diretamente a Deus e que tem um exemplar de Talmud e diz que se ele quiser, Quirino empresta para ele. Seu Samuel diz que se isso fosse uma piada de judeu, ele diria que se for de graça ele aceita tudo. Na cena seguinte, Cassiano está fugindo pela floresta e os seguranças de Dom Rafael estão atrás com os cachorros farejadores. Ele então tira a camisa e joga para o outro lado, na intenção de despistar os cachorros. Na outra cena, seu Donato está brincando com sua filha e Bibiana chega e diz que quer brincar também. Donato diz que amanhã mesmo ele volta ao trabalho. Hélio chega e ele e o pai trocam um olhar triste. Bibiana fala que eles já comeram, mas que o prato dele está no forno e pergunta se ele quer que ela esquente o prato. Hélio então diz que está sem fome e quase chorando, abraça a mãe e fica encarando o pai. Na cena seguinte, Esther e Alberto chegam ao aeroporto e Quirino pergunta o que houve. Esther diz que Cassiano está morto. Quirino então pergunta como é que isso aconteceu. Esther fala que foi um acidente e Alberto diz que ele estava no lugar errado e na hora errada. Esther sai e Alberto então pede para Quirino não fazer mais nenhuma pergunta por enquanto. Na outra cena, Cassiano está fugindo, mas lembra que Duque falou que ele é a única pessoa em anos que se preocupa com ele. Então, Cassiano volta pelo mesmo caminho que veio. Depois, Alberto pergunta para Esther como ele vai falar para todos na cidade que Cassiano morreu e que tudo aquilo é culpa dele, que ele, como o melhor amigo de Cassiano, deveria ter visto que algo não estava certo. Esther manda Alberto parar e fala que como alguém poderia imaginar que aquilo iria acontecer. Alberto diz que veio a viagem toda pensando como ele vai contar uma coisa dessa para o seu Chico e Dona Olívia, pais de Cassiano. E assim termina o capítulo 11 de Flor do Caribe. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e o seu comentário, que são muito importantes. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.